Tudo bom, galera? Aqui é o Jorge, eu sou professor de História. Hoje a gente vai fazer a segunda parte do vídeo do Assassin's Creed Origins. E o tema do vídeo de hoje é a mitologia egípcia. A gente vai falar um pouquinho de mumificação, pirâmides e vai ter que dar, claro, uma passadinha em aspectos do cotidiano para entender como é que isso tudo está conectado. Então, vamos embora, aperta o cinto aí e partiu a aula de História! Então, pessoal, essas são as pirâmides de Gizé, Khafre, Kelps e Mycerinus. Eu vim para esse lado do Nilo porque dá para a gente ter uma ideia do tamanho, né, dessas construções diante da paisagem. Diz a galera da geografia aí que construções desse tipo deformam a linha do horizonte, e é bem verdade mesmo. Aqui no jogo a gente está no Egito do século I a.C., mas convém lembrar que as pirâmides foram construídas lá por volta do ano 2600 a.C., que é bem estranho pensar que, por exemplo, cronologicamente falando, a Cleópatra está mais perto de nós do que ela está da construção das próprias pirâmides, mas enfim, simbora. O Egito era composto nesse período por uma monarquia teocrática, né? Então você vai ter um governo absoluto baseado num chefe que detém o poder político, ao mesmo tempo que ele tem o poder econômico e também o poder religioso. E isso tudo porque o faraó é uma criatura eminentemente divina. O faraó literalmente é o filho de Horus, né? O Menes, que é o primeiro faraó, que é o cara que vai unificar o Alto e o Baixo Egito por volta do ano 3000 a.C., descende de Horus. E o Horus, por sua vez, aquela divindade com o rosto de falcão, ele é filho de Ísis e Osíris, que são as duas divindades principais do Egito. Convém lembrar que o Horus é uma espécie de... o Menes é uma espécie de pai fundador do Egito. Então a gente costuma dizer assim, o Horus está para os egípcios, assim como o Rômulo, por exemplo, para os romanos. Então ele vai ter essa função gigantesca. Enquanto a gente vai aqui cavalgando para as pirâmides, vamos falar rapidinho sobre a organização social egípcia. É claro que no topo da pirâmide social a gente vai ter ninguém mais, ninguém menos que o faraó. Logo abaixo dele, num segundo degrau, a gente vai ter uma mistura aí de sacerdotes, oficiais do governo, militares, nobreza, enfim, aquela galera que está ali de apoio para ele. Abaixo desses, a gente tem os escribas, que são os caras responsáveis pelo registro escrito, seja ele o registro do cotidiano ou seja ele o registro religioso, e a gente vai falar disso um pouquinho mais tarde. Depois eu tenho artesãos e comerciantes, finalmente eu vou ter camponeses e pequenos trabalhadores, e na base da pirâmide social, claro, eu vou ter escravos fazendo trabalho pesado. Convém lembrar que no Egito a terra é todinha do faraó, mas rola meio que um empréstimo lá, os camponeses podem ocupar essa terra, pagam impostos bastante pesados e por aí vai. Então, enfim, estou aqui na lateral de uma das pirâmides. Essa filmagem aqui é muito, muito legal porque dá para a gente ter ideia dos blocos de pedra que vão ser empregados na construção e do tamanho aproximado desses blocos. Depois eles vão receber uma cobertura externa de calcário para ficar com esse acabamento lisinho, né? Outra coisa bacana que convém lembrar sobre isso aqui é que tem um filósofo grego chamado Antipater, e o cara diz o seguinte, ele descreve as pirâmides com a palavra mirabilia, ou seja, aquilo que vale a pena ser visto. Daí a ideia da pirâmide maravilhosa, ou ocupando aquele panteão lá de primeiríssima qualidade, junto com o Jardim Suspenso da Babilônia, Farol de Alexandria, Colosso de Rhodes e outras coisas aí. Enfim, as pirâmides são basicamente túmulos, e elas vão servir para túmulos não apenas para o faraó e para a família, mas para os funcionários mais próximos deles também. Pode parecer meio estranho para nós
que alguém queira morrer e ser enterrado num negócio desse tamanho, ou pior ainda, que o seu chefe de governo venha a falecer e você queira muito ser enterrado com ele. Mas era exatamente o que rolava entre os egípcios, era uma honra gigantesca ser enterrado com o faraó. Então, pessoal, agora a gente está no nome de Fayum, perto de Crocodilópolis. Vamos dar uma olhadinha aqui no transporte dos blocos para as pirâmides e também para os templos e para as grandes construções públicas egípcias. Esses blocos vão ser produzidos no Alto Egito, né? Os caras têm pedreiras, geralmente de granito, e vão ser embarcados em grandes navios e trazidos até o Baixo Egito, onde são realizadas as obras. Aí os blocos vão ser desembarcados com guindastes. A gente está vendo ali no fundo da tela um exemplo de guindaste com contrapeso, e a gente também tem esses guindastes aqui com rodas. Na maioria das vezes eles vão ser usados tipo com rodas d'água, algumas vezes com tração humana ou animal, mas enfim. Essas toras de madeira no chão vão permitir que o bloco amarrado às cordas, e esse tipo um esqui aqui, tipo um trenó, o bloco vá com enormes aspas deslizando pelo caminho. Afinal de contas é mais fácil fazer o bloco deslizar aqui do que fazer uma peça de pedra deslizar pela areia ou transportar ela pela areia. Aqui a gente tem um grupo fazendo exatamente a operação que eu estava descrevendo para vocês. Provavelmente isso aqui vão ser escravos ou pequenos camponeses e tal. E aí a gente tem o capataz por aqui, né, dando ordens na galera. Do lado de cá também um pouco da mesma estrutura. Né, o esquema dos guindastes e tudo mais, é que o guindaste com contrapeso que eu estava falando para vocês mais cedo, beleza? Então vamos embora, com a mágica da edição agora a gente vai dar um corte bem rapidinho e reaparecer dentro de uma das pirâmides. Simbora! Então galera, agora a gente está do lado de dentro de uma das pirâmides e como eu tinha falado agora há pouco, a gente vai encontrar paredes cobertas por hieróglifos dentro dos túmulos, dentro das câmaras mortuárias dos faraós. Isso que a gente está vendo aqui nas paredes é escrita hieroglífica, ela é controlada exclusivamente pelos escribas, é a classe social egípcia que sabe ler e escrever com esse tipo de símbolo bem aqui. Aqui no túmulo também a gente consegue ver nas laterais exatamente esse tipo de desenho e tal. E são por volta de 1000 símbolos, mais ou menos, aí. São sinais sagrados usados exclusivamente para fins religiosos. Tem mais outras duas formas de escrita, que vão ser a escrita hierática, também com símbolos gráficos. Ela vai ser bem parecida com o que hoje a gente teria como estenografia ou taquigrafia, enfim. E a gente também tem o demótico. Esse é muito, muito mais simples e é um tipo de escrita que é feito para administração, literatura, coisas mais simples do cotidiano. Mas enfim, dentro do túmulo dos faraós a gente vai encontrar uma quantidade bastante razoável de tesouros. Então tem aqui tudo aquilo que cada um dos faraós considera mais precioso. Então a gente vai ter urnas diversas, escudos, armas e por aí vai. Por causa da quantidade de riqueza e da opulência, muita coisa aqui vai ser de ouro e de, enfim, metais preciosos e pedras preciosas diversas. Era comum a instalação de armadilhas e de maldições. Então rola aquela coisa meio Indiana Jones, assim. Infelizmente nada de pedra gigante para correr atrás da gente, mas é seguro dizer que a coisa é construída de uma forma meio labiríntica de propósito, para tentar assustar os eventuais saqueadores de túmulos. E basicamente é isso aqui. Simbora agora para a gente dar uma olhada em processos de mumificação. Eu vou sair da pirâmide aqui, a saída vai dar no meio das mastabas. Deixa eu ver se eu consigo sair bem rapidinho aqui para a gente poder ver. Bora, Baia, que me ajuda aí.
a saída dá para as mastabas, é um complexo funerário aqui da pequena nobreza ou de alguns tipos de funcionários do Estado. A gente vê que são construções muito mais simples, muito menos imponentes, e aqui no período do jogo elas já não estão mais no estágio profundamente bem cuidado. Isso aqui estaria muito melhor alguns séculos antes do jogo, beleza? Mas enfim, simbora para rituais de mumificação. A gente está vamos dizer assim, num centro de mumificação. As primeiras múmias datam de cerca de 3000 a.C., então elas são anteriores às pirâmides. E inicialmente a gente só tem múmias para o faraó, mas depois de 1000 anos, ou seja, 2000 a.C., a gente começa a ter múmias para quem pudesse pagar o processo. Então eu encontrei aqui um sacerdote trabalhando, vamos ficar aqui na área enquanto eu vou contando sobre o processo para vocês. A primeira fase do processo de mumificação é a limpeza do corpo. O corpo do morto vai ser lavado com um vinho de palma e água do Nilo sobre uma espécie de mesa, geralmente de pedra, tipo essa bem aqui. Essa mesa é inclinada levemente e ela tem uma pontinha. Aqui ó, ela tem vamos dizer assim, uma portinha para cá, de onde o líquido vai poder escorrer, né, para que ele seja recolhido e depois descartado. O que a gente está vendo aí é o sacerdote trabalhando já na segunda fase, que é a extração dos órgãos. Nesse caso aí, o que ele acabou de fazer foi a extração cerebral. Os caras usavam uma pinça para extrair o cérebro da pessoa morta. Os órgãos, ele vai botar a mão agora. Então, os órgãos são retirados com um corte do lado esquerdo do abdômen, do jeitinho que esse sujeito está fazendo aí. Então, ele retira o órgão e coloca no pote ali do lado. E o único órgão que vai restar dentro do corpo da pessoa vai ser o coração. Todos os outros vão ser removidos e, enfim, tudo vai ser considerado como vísceras para descarte, excetuando 4 órgãos. E esses órgãos vão receber cuidados especiais e vão ser colocados nesses potinhos que a gente está vendo na beirada da mesa. Então, simbora para o modo fotográfico aqui, para a gente conseguir... Opa! A gente apanha demais dessa câmera. Aqui. Para a gente conseguir ver o que está rolando, né, em cada pote desse, para que eles servem. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar da esquerda para a direita. Deixa eu pensar aqui. O pote que tem o falcão, eu anotei aqui porque eu não sei pronunciar esses nomes, é o Quebecenuf, mas enfim. Esse pote vai receber o intestino. O pote que tem o babuíno, chamado rapi, é o pote que vai receber o pulmão. O pote com o cão do deserto aqui, provavelmente um chacal, não sei, é o Duamutef, que recebe o estômago, e o Amset, que é o humano, recebe o fígado. Vamos dar uma caminhada para ver se a gente acha alguém trabalhando em desidratação. A gente vai saber que está rolando desidratação. Opa, dei sorte aqui. Ó. Essas marcas brancas que a gente está vendo no chão aqui são do natrão, que é um tipo de sal mineral especial usado no processo. O que está acontecendo aqui é que o corpo vai ser preenchido e envolvido em natrão por mais ou menos uns 40 dias para que ele seque. Né? Então a gente já tem um sacerdote aqui fazendo esse serviço. Inclusive, uma das missões do jogo mais legais, você tem que achar comerciantes de natrão falso, caras que estão misturando terra no natrão para poder ganhar dinheiro, enfim. Não sei se a gente vai conseguir as restantes, mas as 2 outras fases são a parte que a gente vai enrolar. Deixa eu ver. Opa, achei um aqui. Acho que eles não vão ter a animação do cara enrolando, mas rola de enrolar, é bonito, né? Depois do natrão a gente vai preparar esse corpo para ser envolvido. E aí vai rolar o seguinte, as bandagens vão ser molhadas com água do Nilo e óleos e substâncias aromáticas, né? O recheio do corpo
vai ser de serragem e plantas secas, depois que o corpo já foi retirado do natrão. E finalmente a gente vai enrolar esse corpo com linho. A gente começa pela cabeça, mão direita, mão esquerda, pé direito, pé esquerdo. E as bandagens vão receber um tipo de resina líquida para deixar aquilo mais ou menos perfumado. Eu vou aproveitar aí na edição para colocar umas fotos de múmias desembrulhadas, para a gente ter uma ideia do grau de preservação. Aqui ó, a gente consegue ver mais umas para o preparo aí. E basicamente é isso, galera. A morte para os egípcios, além evidentemente do significado ritual especialíssimo, também tem um quê aí de preparação e comércio, porque era bastante caro participar disso aqui. Bom, gente, de mitologia era tudo que eu tinha para falar. O próximo vídeo a gente vai focar na influência greco-romana no Egito. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí, dá um like, deixa suas sugestões dos próximos games ou períodos históricos que você quer ver. Eu sou o Jorge, se cuida aí, racho de estudar e até a próxima, galera. Falou!